Muito bom dia, nossos amigos teleinternautas, né? Mudou agora, teleinternautas. Nós temos televisões aí que vamos na casa das pessoas, no escritório, no celular. Muito bom dia ao pessoal do Instagram, ao Facebook, ao pessoal do Patrick. Muito bom dia ao pessoal da Família Web Rádio. Bom dia, Luiz, e sua turma toda aí. Deixa eu pôr você aqui. Como é que você está, Luiz? Eu tô com um cachecol, 3 blusas, mais uma blusa, eu tô efeito cebola. Vou ver se eu consigo tirar hoje. O frio é psicológico. É psicológico o frio. É psicológico. Doutora tá aí hoje. Opa, bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal da Web Rádio. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje eu estou aqui, hoje eu consegui estar aqui. Alô, falou. Então, a gente sempre inicia o nosso programa, nosso programa Alegro Vive, tanto às terças como às quintas-feiras, sintonizando, né? Além de sintonizar aí com a Web Rádio, com o Facebook, com o YouTube, com o Instagram, sintoniza sim com a espiritualidade superior. Porque nesse momento nós pedimos a proteção, amparo, para que a gente possa, nessa live, trazer informações, trazer alguma coisa que a gente sabe, talvez você não saiba, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida agora aqui no planeta. Então a gente sempre entende que esses amigos espirituais estão muito próximos de nós, né? Só de falar, a gente já sente o arrepio, né? Já sente a presença, você vai treinando, você vai pedindo, amigo espiritual, podia estar comigo agora, ó, um arrepiozinho, né? O Patrick, que tem mais sensibilidade, deve estar percebendo mais. Os dois são médiuns, eu sou espiador, né? Então, mas eu fico muito contente, né? De sentir a presença deles o tempo todo conosco. E imagina uma cúpula agora, uma cúpula de luz, nos protegendo e estendendo a cada um de vocês nesse momento. Porque a nossa proposta é trazer informações que possam ser úteis, que possam melhorar a nossa qualidade de vida. E, para quem não conhece, né, a gente vai reapresentar o Patrick. Isso. Você reapresenta, Patrick. Vamos lá. Bom dia, ele vai, esse moço aqui fantástico. Vai lá. Bom dia a todos, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sou Patrick de Castro Vilarim, sou massoterapeuta, responsável pela Clínica Vital Uno, onde trabalhamos na área holística, na área terapêutica, na área espiritual também, e dores físicas, emocionais, a gente sempre está resolvendo, a gente trabalha com curas mediúnicas, trabalhamos com eventos, que agora devido à pandemia foi cortado, mas a gente tem planejamento para voltar. Então, o espaço é bastante amplo e tem bastante opção, palestras, eventos, enfim. Então, convido a todos a um dia conhecer, né, o Espaço Vital Uno, e sou grato aqui a essas duas pessoas maravilhosas que me acolheram aqui, né, já não sou nem mais visita, já faço parte aqui deles, e sou muito grato sempre a todos. É isso aí, gente. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa Alegro Vive, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Você que chega pela rede social, seja Instagram, seja Facebook, seja YouTube, seja bem-vindo. O tema de hoje vai ser muito bacana, né? A influência da energia, né? A energia influenciando o processo de cura. E está aqui o Patrick, que trabalha assintosamente com a energia, nesse sentido, né? Quando toca os pacientes, quando faz todo o realinhamento energético. Eu sou suspeita para falar, né? Nós somos suspeitos porque nós somos pacientes do Patrick, né? Quando realmente o Patrick vai lá e harmoniza todo o nosso campo vibratório. Claro, né, gente? Em decorrência do nosso trabalho diário, você interage com as pessoas, né? E, claro, se envolve muitas vezes em energias que não são tão produtivas. E que, se não são alinhadas, está aqui, ó, esse moço aqui, alinhando, reenergizando, colocando os pingos nos is, obviamente que a gente não ficaria nesse equilíbrio. Então, tá aí. Sejam todos bem-vindos, participem aqui da live, seja você que esteja pela família Web Rádio, né? Pode ligar lá, ligando na rádio, o Luiz transfere aqui a pergunta para nós, você que também está no YouTube fazendo sua pergunta, o pessoal do Patrick também, sejam todos bem-vindos. A Beth está aqui na live? Tá. Então, um beijo para a Beth. Um beijo. Lógico. Beth também é uma excelente taróloga, que realmente nós viramos uma família. É verdade. Não é verdade? Sim. Nós viramos uma família.
Então, o Lucas está dizendo bom dia, doutor, bom dia, doutora, gratidão por todos os presentes, amigos nessa live, aprendendo mais. Maria Madalena, bom dia. A Miriam está dizendo, ai, gente, que trio maravilhoso, amo vocês, né? Muito conhecimento e simplicidade dessa galera. E é verdade, Miriam, né? Sabemos que somos pessoas, mas que realmente somos todos iguais, estamos todos aqui em evolução, cada um dentro da sua missão, mas estamos todos no mesmo barco, não tem diferença, né? Somos todos um, tá aí já dizendo, né? A Alice está dizendo, bom dia, lá. Bom dia. A Irene, Ana Maria Marques, bom dia. O cara, ó, teu pai lá, ó lá. Olha lá. Bom dia, que delícia. Então, vamos lá, pessoal. Bom, pelo menos a família assiste, né? Já é alguma coisa. Nossa família assiste, né? Então, pessoal, na Idade Média, existia uma situação onde a igreja dominava, né? Às vezes até por manipulação, tudo era espiritual e não permitia o estudo científico. Né? Aí veio o René Descartes e rompeu com esse padrão. Né? Falou, não. Penso logo existo, a coisa precisa ser racional. Então, aí a gente entende que houve uma dicotomia. Então, toda vez que você vai entender que nós vivemos num planeta de polaridade, de bipolaridade, são dois polos. Toda vez que você, na sua vida pessoal ou o planeta, em alguma situação, viver num polo, num extremo, naturalmente vai chegar num outro extremo depois de um tempo. Né? Então, a gente viveu um extremo naquela época, onde tudo era questão de espiritual, não se podia fazer nada, não se podia estudar os corpos, e aí houve um rompimento, entre aspas, com a ciência. E a ciência, então, após isso, rompeu, então nada pode ser levado ao aspecto espiritual, nada religioso. Né? Hoje parece que você vai falar isso num hospital, numa faculdade, você está falando um absurdo, né? Como se não pudesse. Está no outro extremo de novo, né? A ciência está chegando numa outra polaridade. Naturalmente, muitas situações, muitas questões, muitos terapeutas, muitos médicos, psicólogos já estão há algum tempo entendendo que não dá para ficar nessa radicalidade dita ciência da razão, porque a energia está aí, a espiritualidade está aí. Então, eu entendo que nós estamos vivendo um momento que a gente não precisa agora com mais inteligência, não vai precisar ir para outro polo, que vai ser tudo espiritual de novo. Então, agora nós precisamos ver o meio termo. Então, a gente, cada vez mais, a ciência vai precisar dobrar os joelhos, entre aspas, de que ela tem a participação dela, mas que ela precisa estar aberta à participação da espiritualidade, da energia que é invisível, que nos envolve, que interfere na nossa vida, muito mais do que a gente imagina. Então, pessoas como o Patrick, por exemplo, que vem desenvolvendo toda uma questão espiritual, aplicando na parte orgânica, na parte emocional, na parte física. Então, isso é como se fosse já um meio termo, quer dizer, como se fosse uma coisa de equilíbrio, onde trata-se o corpo, trata-se a alma. Como é que você vê isso? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que de fato é energia, né? Porque a gente vive num mundo onde a gente é muito Tomé, né? São Tomé. A gente tem que ver para crer. E a energia, só se você for um paranormal, como o doutor sempre fala, e você vai ter essa aptidão. Mas você não precisa ser um paranormal para você ter a presença da energia, até porque nossos corpos, tudo é envolto por energia. Então, a energia, o que acontece? É o sentimento. A ferramenta para você captar a energia e você manipular a energia é o sentimento. Dentro desse sentimento, as emoções, forma-se a matéria, que é onde você vê o resultado daquela energia ao qual você fabricou ali. Então, por exemplo, você tem uma doença específica. Aí, se você dizer a você mesmo, Deus, Senhor, não quero tratar religião aqui, porque espiritismo é diferente de espiritualidade, né? Correto. Como o doutor falou, vamos falar de espiritualidade. Então, se você ali descobriu uma doença ao qual você está, se você dizer no seu íntimo, gostaria que me levasse à cura dessa doença, você será direcionado automaticamente a um profissional, por exemplo, a clínica aqui, com vocês, ou comigo, ou com qualquer outro profissional próximo a você, você será direcionado até a cura da sua doença. Quando a gente tem, falando ainda da doença, você descobre uma doença ali, e a gente tem um hábito já de dizer o quê? Sempre o pior. Então, mas e se eu ficar doente, se precisar de cirurgia, e se eu não conseguir, que remédio eu vou tomar, o que vai acontecer? Isso você está fazendo o caminho inverso.
você está retrocedendo. Então, você está fazendo o quê? Você está manipulando a energia, o sentimento, e está materializando o quê? Fortalecendo uma doença que talvez ela não seria tão grande assim. Então, a gente pode entender que todas as doenças, né, falando sobre o aspecto, teriam uma participação orgânica e uma participação da energia. Sim, Não tenha dúvida. Exatamente. E é uma energia que o próprio paciente emana, Sim. que é uma das coisas que a gente percebe, Sim. né, Patrícia? Sim. O próprio paciente, como você colocou, ele fica nessa dúvida e a tendência, infelizmente, por isso que a gente está aqui nessa live, querendo elucidar seu pensamento, desmistificando isso, ampliando, dizendo, você vai ser o grande agente da sua própria cura. Né? Os profissionais vão te ajudar? Vão te ajudar com o conhecimento e muitas vezes com os nossos campos vibratórios também, né? Sim. Porque nessa parte da saúde, pessoal, nós também nos envolvemos energeticamente. Tem troca energética. Aliás, tem troca energética com tudo e todos o tempo todo. Né? Quanticamente, você troca partículas, você troca neutrinos o tempo todo com as pessoas. Quiçá nós que estamos ali diretamente, principalmente o Patrick, né? Sim. Que toca nas pessoas, né? Com a questão da massoterapia, da quiropraxia, toca. Então, existe ainda um toque além. Então, há uma participação energética vibratória tua, né? Que influencia esse paciente também. E lembrando que você é o grande agente promotor, voltando a falar da sua própria saúde, a partir do sentimento, né? Tem lá, primeiramente você tem o pensamento, que gera o sentimento, que gera emoção, que gera o comportamento. E esse comportamento é físico, legal? Então, claro que a influência do pensamento positivo ajuda na orquestra bioquímica, mas na hora que você está pensando, você também, como o Patrick falou, como o doutor falou, você também está construindo um campo energético, extrafísico, que fica ali permeando você, que vai poder te ajudar ou vai poder te prejudicar. Não é uma incoerência? Né? Você mesmo querendo se prejudicar, será que você sabia disso? Né? Que quando você está dentro do processo, muitas vezes você pode estar contra o seu processo de cura energeticamente. O que você acha disso aí, Patrick? Então, é exatamente isso. É o campo energético, né? Usando o título, né, do programa Influência da Energia no processo de cura. Então, o que acontece? Esse processo de cura pode ser um processo de cura físico, emocional, pode ser um processo de cura espiritual, enfim, a pessoa, ela entrou ali no processo de cura, ela iniciou ali para curar um mal dela. A energia, essa influência da energia, ela pode ser a influência da energia do ambiente, ela pode ser a influência da energia familiar, social, e pode ser aí na parte de informativo, né, ao qual a gente está muito ligado aí em certos núcleos aí informativos, que a gente tem que desligar o botãozinho ali também de vez em quando. Exato. Então, quando você entra nesse processo de cura, né, passa aqui com o doutor, ou passa lá como fazer uma cirurgia espiritual, você sai, e você já sai ali com um conhecimento. Todos nós profissionais vamos dar sempre para você o parâmetro da cura. Nunca vamos dar o inverso. Vamos falar, se você entrar nesse processo, a gente pode aliviar ou até curar você. Quando você sai, aí é onde entra a influência da energia. Você vai comentar, você vai atrás, o seu familiar. Muitas vezes, um núcleo familiar tem alguém ali que está contaminando ali o seu processo de cura, e você está se deixando levar por ele, você está saindo ali. Então, ele retorna, muitas vezes, dizendo para nós, não teve uma eficácia, ou eu estou recaindo, por causa, como a doutora também falou, você mesmo, às vezes, se contamina com sua própria energia negativa. Então, quando você está num processo de cura, você tem que ver o ambiente à sua volta, os seus hábitos, não somente ali você tomar um remédio, fazer uma cirurgia espiritual e ali no profissional em questão. Você tem que ver também, fazer a lição de casa, né? Você tem que fazer a lição de casa. Então, a gente, hoje, quando a gente observa uma pessoa que nos procura, né, nós três somos agentes de saúde, né? Cada um numa área, mas somos agentes de saúde. A gente fica muito atento para saber o quanto tem de alteração de energia, né?
Então é diferente, às vezes, de uma... Porque eu falei da dicotomia, né? Então, a medicina hoje em dia, não, tudo é físico, tudo é orgânico, tudo é cerebral. E a gente sabe que não é, né? Então, quem nos acompanha já sabe a nossa ocupação, não preocupação, ocupação em dizer que existe uma alteração de energia. E essa alteração de energia pode ser celular, né? Mitocondrial, como a gente fala, mas pode ser energia do nosso campo áurico, da nossa aura. Nossa alma tem energia. Então, qual a diferença entre uma pessoa que acabou de morrer e uma pessoa que está viva? Não tem nada, ainda está quente. Energia, saiu uma quantidade, saiu a alma, saiu onde tem o fruto de energia. Então, essa questão de energia, nesse nível, não na energia da célula, é que a gente está chamando a atenção, que isso vai interferir. Existem várias situações. Você mesmo pode, entre aspas, gastar essa energia, jogar fora essa energia, como a gente joga, tem gente que joga fora dinheiro, né? Tem gente que joga fora energia. Ou você pode ser retirado, podem te roubar, como te roubam dinheiro, podem te roubar energia. Você percebe nos teus atendimentos, Patrick, que muitas vezes a pessoa está podendo sofrer uma certa roubo de energia que está lhe causando a doença? Sim, bastante, tem muito, porque justamente isso que você está falando, a pessoa, ela se deixa, entre aspas, contaminar pela energia do próximo, né? Então, a partir do momento que você entrou no campo de vibração ali da pessoa, você já está emanando a mesma vibração. É como eu sempre digo, é como uma piada, né? Então, a pessoa tem 5, 6 pessoas contam uma piada, 5 riam, uma não. Aquela não entrou dentro da piada, da vibração da piada. Então, ele vai depois. Então, é a mesma coisa, uma pessoa que chora, uma pessoa que está sempre ali num campo de vibração negativo, você entra nela. Eu costumo falar que as pessoas, principalmente a terceira idade, eles gostam de competir quem é que compra mais remédio, né? Então, falar, eu estou com tal doença, eu fui na farmácia, gastei R$300 em remédio. Não, mas eu gastei 420. Então, eles gostam de ter essa competição, eu vejo muito isso. E eu sempre alerto as pessoas que a terceira idade não é a idade onde você tem que estagnar. As pessoas pensam isso, né? Ah, cheguei à terceira idade, não tenho mais utilidade, não tenho mais a energia, a vitalidade que eu tinha, mas realmente, você ainda é útil, por você estar aqui, você ainda tem a sua utilidade, né? E você pode fazer coisas aos quais lá atrás você não podia, você tinha compromisso de pai, compromisso de mãe, compromisso... Agora você é livre para você fazer o que você gosta. Agora, tocando no assunto, doutor, do que você falou entre viver e morrer, né, do campo energético, então, isso é muito da medicina que eu vejo que a gente está caminhando nesse intuito, que é o quê? A gente não tem a pretensão de tirar da medicina convencional e colocar na nossa, né? Claro. Mas é sim casar, a gente tem que caminhar todos juntos, porque os órgãos eles são físicos, mas para se manter a constituição desse órgão é preciso uma energia ali. Sem dúvida. É preciso uma energia. O cérebro ele é uma antena, ele é um receptor, e a mente, a nossa mente, ela está ligada no mundo ao qual a gente convive, que é a esfera terrestre. Então, a gente capta essas energias e a gente transmite ao nosso corpo. Se você capta boas informações, você terá bons sentimentos. Se você capta más informações, você terá más sentimentos. Então, isso é que tem que entender que o órgão, se a gente fosse inteiramente físico, né, quando viesse a falecer, não teria o chamado o sopro, né, que é onde a gente dá aquele último sopro, e o corpo ele encolhe. Quando você dá o momento da morte, o corpo encolhe, ele seca, ele fica rígido. A própria medicina chinesa diz, né, que tudo que é rígido, tudo que contrai, é o fim, é a morte, é o encerramento. Tudo que é expansivo é ali o início. Então, eu gostaria de ressaltar isso, como todos nós estamos ressaltando, para a gente entrar nessa linha de raciocínio e caminhar todas as terapias junto, porque todo mundo é importante. Não tenha dúvida, gente. Então, para mais uma vez você fixar o conceito, né? Nós somos seres físicos, estamos aqui, temos o nosso corpo, temos os nossos órgãos, temos nossos sistemas. Porém, esses sistemas também têm o seu campo vibratório, gente. Né? Vamos lá, a medicina chinesa fala que cada órgão tem a sua vibração, cada órgão tem o seu horário, tem todo aquele equilíbrio entre o yin e o yang, que é a própria energia do órgão. Existem aparelhos, viu, pessoal? Então,
vamos caminhando aí já na junção, existem aparelhos que fazem a mensuração da frequência energética que aquele órgão tem, pessoal. Você vai falar, nossa, eu nunca ouvi falar. Verdade, né? Existem equipamentos que conseguem mensurar e dizer, por exemplo, o fígado tem que trabalhar em X Hz, o coração trabalha em X Hz, e olha, você está trabalhando em X Hz. Então, o que é que nós vamos fazer? Aí que tem a conexão, que eu entendo dessa forma e queria que você também compreendesse. Tem a parte física, então nós vamos olhar, lógico, o que está acontecendo para o teu fígado estar descompensado? Vamos olhar os hábitos alimentares, vamos olhar se você toma muito medicamento, vamos olhar os seus sentimentos, porque emoções, né, tem aquela escala de Krauss, né, que diz que as emoções também têm o seu campo frequencial energético e que quando você vivencia aquela emoção, você cria um campo vibratório naquela emoção. Você fica, então, imerso nisso, contaminando positivamente ou não o seu ambiente, né? Por exemplo, a energia do medo, a gente sabe que está correlacionado com o rim na medicina chinesa, né? Então, quando você está na emoção do medo, correto? Você já entrou na vibração do medo, você vai atrair mais pessoas que estão nessa ótica, o teu rim, energeticamente, tá aí o Patrick que fala com muita maestria, vai estar com a sua queda energética, que na hora que ele está fazendo o trabalho dele, ele tem essa percepção, né, ele consegue mensurar. Então, entendermos que, pessoal, somos seres integralizados, não tem como dissociar, eu vou olhar só isso, eu vou olhar só isso, eu vou olhar só isso. Não, e que tem toda uma energia nos circundando, como o doutor falou, a própria célula tem sua energia, legal? Você consegue mensurar a energia de um campo áurico com a fotoquíria, né? Você conhece, que é aquele equipamento que mensura como que está se comportando o seu corpo bioenergético. É que, infelizmente, isso foi levado muito para o esoterismo e acabou se banalizando. Mas, por exemplo, já na Europa, Rússia, Alemanha, eles usam essa metodologia como também, né, um processo de avaliação de exames. Então, o cara pede lá os exames bioquímicos, sanguíneos, mas também pede uma avaliação de como que está se comportando o seu campo bioenergético. Para quê? Para entrar com ferramentas e trazer todo um movimento de cura, que é o que a gente quer, né? Olha só, interessante, aqui no Instagram, a Roseoli Lemos diz assim, eu estava perdendo muita energia porque me deixava envolver com a energia de outras pessoas. Aprendi com o Patrick a separar o que é meu e o que é do outro. Tenho melhorado demais depois disso. Como é que você fez isso? Como é que você falou isso para mim? Vamos lá. Um abraço a Roseli e só destacando, a gente fez tudo online isso. Olha que legal. Não foi presencial, foi online. Energia não tem distância? Exatamente. Gente, mais um tópico para a gente colocar em questão aqui. É isso aí. Então, ela estava... É justamente isso que a gente está falando aqui desde o início. Então, ela estava entrando muito na vibração das pessoas ao redor dela, né? Amigos, familiar. E isso, ela estava ficando mais introspectiva. E ela estava acarretando doenças, ela estava acarretando inferioridade a ela. E ela não conseguia sair de um padrão vibratório, não conseguia. Então, aí online, de algumas sessões, fui mostrando para ela que ela tem a energia dela, os outros têm a dos outros, mas quando ela deixa a pessoa entrar no campo vibratório dela, o que acontece? Ela está, como você falou, vampirismo, está puxando a energia dela e ela está se inferiorizando. É como uma planta, se você não regar, ela vai murchar. Então, eu mostrei para ela, diante de tantas situações que ela passou, onde ela chegou e como ela chegou. Aí você pega essa linha de raciocínio, que a gente chama energia vital. Então, quando a pessoa está numa fase de vida que não é muito boa, lá atrás aconteceu um trauma, que eu chamo ponto crítico, ela deixou a energia lá e o corpo vem avançando. Então, é como se fosse uma planta, vai murchando. Então, precisa trazer a energia dela de volta naquele ponto crítico para cá, e ela começa a caminhar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu lá na clínica, né, nas sessões mediúnicas de cura que a gente faz, que nem eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas vêm, elas veem em nós uma esperança, né? Então, elas veem na gente uma esperança que muitas vezes, e quase sempre, está dentro delas essa esperança. A nossa função é só direcionar.
seja uma pessoa encarnada, seja um desencarnado, seja uma entidade, seja um doutor, seja quem for. A nossa função é direcionar. E eu vou dar um exemplo aqui para todos que aconteceu lá. Então, a gente estava numa sessão mediúnica, com a pessoa, ela deitada na maca, todo o ambiente energizado, preparado, enfim, e a gente vendou os olhos dela. E ela estava deitada, tudo a gente vendou e falamos assim, olha, nós vamos fazer uma cirurgia espiritual em você, né? E você vai sentir, a gente vai tocar, estávamos em 3, vamos tocar seus pés, a sua perna, o seu coração, que a cirurgia era no coração. Então, vamos fazer uma cirurgia no seu coração, você vai sentir na cabeça, estamos em 3 e vamos tocar. Tudo bem? Ela, tudo bem, vendamos ela. Ficou em torno de 15, 20 minutos, ninguém tocou nela, a gente ficou sentado. E eu fui direcionando, né? A gente foi direcionando, agora nesse momento estamos no pé, estamos no coração, estamos fazendo uma sutura, enfim, mas ninguém tocou nela. Em nenhum momento colocamos a mão. Acabou a sessão, qual foi a sensação que você teve? Ah, eu senti você tocando meu pé, a minha perna, deu espasmos, nossa, meu coração. Ninguém tocou você. Então, é isso que a gente está falando, entendeu? A energia. Então, nós somos seres energéticos, primeiro, né? E a energia que digamos assim, organiza o nosso corpo, né? A gente entende, né? Ou o conceito que se tinha é que as coisas acontecem daqui do físico para o energético. Né? E, na verdade, as coisas acontecem primeiro no energético e depois se materializam no físico. Né? O caminho é dessa forma. Então, é muito importante. Já te dou a palavra que eu te cortei aqui. Aproveitou, né? Claro. Aproveitei a brecha aqui. Porque o pessoal também fica... Nós estamos em 3, sabe, pessoal? Fisicamente falando, tá? Fisicamente falando. Porque a sala aqui está lotada, então você tem que falar calma, um de cada vez para falar. Eu tenho que escutar primeiro para poder falar, então por isso que eu te interrompi, porque está aqui no meu ouvido, assim, ó, tal coisa. Então, pessoal, o que nós queremos mostrar para vocês é que o poder está com vocês. Né? O poder energético, a energia está com vocês. Nós somos apenas interpretadores dessa energia, apenas condutores dessa energia, seja o nome que você queira falar, né? Mas o processo da cura está em você. E é muito interessante isso que você falou, Patrick, porque assim, muitas das vezes nós também temos essa crença, que é uma das coisas que nós estávamos falando ontem, que nós precisamos tirar tudo de nós para dar para o outro. Né? Que vem aí embutida uma crença religiosa que se você não faz, você é altamente egoísta. Peraí, como é que funciona isso? Se eu estou tirando de mim e está me fazendo falta, no caso da energia, eu estou tirando de mim, eu estou dando para o outro, está me fazendo falta. A pergunta é, isso é bem ou é mal? Né? Parece num primeiro momento bem, mas não é bem, porque lembra lá, ajuda-te que eu te ajudarei. Eu vou dar para o outro o que eu já tenho, eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, muitas vezes, a gente vê, é comum nos atendimentos, isso que o Patrick colocou, dessa sugação vibratória, né? Dessa sugação que o outro leva de você, porque você permite, né? Porque você acha que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que, muitas vezes, tirar teu familiar daquela rota, que você tem que pôr ele no emprego melhor, que você tem que mostrar para ele que existe campo vibratório. E, muitas vezes, a gente acaba cometendo alguns desrespeitos vibratórios, porque a pessoa está naquele movimento dela, ela precisa evoluir naquele movimento dela, você pode colaborar, mas você não pode ser sugado vibratoriamente a tal ponto de ficar exaurido, que eu acredito que você deve chegar pessoas lá exauridas, né? Sim. Exauridas, porque deram mais do que podiam, com a crença, muitas vezes, que precisavam fazer aquilo de qualquer maneira, né? E é muito, muito interessante essa conduta, presta atenção nisso. Fala lá. Então, quando a gente é concebido, né? Quando o espermatozoide entra lá no óvulo e a gente é concebido e começa a encarnação, 4 segundos depois já tem ali um nível de consciência, o corpo já está prontinho. Então, imagine um corpo de luz e tem um microscópio de matéria. Então, o que é? Vai enchendo, é como se fosse uma luz, que é o teu corpo já, que vai enchendo. Esse vai enchendo, e aí, à medida que vai enchendo na gestação, ou durante a vida, você vai preenchendo esse corpo.
Essa quantidade de energia, teoricamente, tem um tempo, como se fosse um tempo para você viver, né? Então, você tem aí, nós temos as nossas propostas de vida, as proposições espirituais, mas durante a nossa vida, a gente pode manter essa energia, aumentar essa energia ou diminuir essa energia. Então, a maioria de nós vai embora, quer dizer, desencarna, antes do tempo, porque justamente não tem um bom equilíbrio de energia. Então, imagina que você recebeu uma herança, que dava para... Se você vivesse bem com essa herança, você ia viver 120 anos. Uma grana legal que chegou para você. Você começa a torrar, né? Vai torrando, vai comprando sapato. Não, sapato pode comprar, tudo bem, não tem problema. Você já falou desse sapato no outro programa. Não, eu vou pedir para as companhias aqui falar para... Não, é que vocês não têm ideia. Eles entram no closet para se vestir, cai dois sapatos na cabeça. Assim, ó, eles se vingam de mim. Olha, tá cheio de mulher. Mas, Patrick, olha, como é questão de energia, vou falar um caso curioso aqui pro pessoal. Ele toda vez entrava lá e falava, nossa, sapato, mas o sapato. E mulheres que estão aqui me ouvindo. Todas com uma alma centopeica. Todo mundo tem essa alma centopeica, todo mundo gosta de comprar sapato, gente. Enfim, claro que você tem que ter equilíbrio, mas a mulher... Não vem falar de equilíbrio para comprar sapato. Desse sapato. Eu falei, olha, um dia, cuidado, que um dia eles vão se revoltar contra você. Bom, este dia chegou. Pois não, ele entrou lá e de repente começou a cair tudo misteriosamente em cima dele. Me atacaram, o ataque do sapato. Não me atacaram, não. Porque então... o sapato tem uma energia, entendeu? Tem uma energia, entendeu? Vieram sapatear em cima de mim, só porque eu falo, mas eu entendo, né? Em qualquer tipo de crise, o sapato não pode deixar de comprar. Ele entendeu tanto isso, pessoal, que nunca mais ele falou dos sapatos, ele ficou quietinho, ele entendeu que tem uma força que anima essas estruturas aí, né? Mas, enfim. Então, voltando. Então, nós temos uma quantidade de energia que a gente precisa aprender a administrar. E essa administração de energia tem os aspectos: a minha energia, a energia que eu capto do ambiente, a energia dos alimentos, a energia que eu sintonizo com a espiritualidade, ou superior ou inferior. Sim. Eu entendo que hoje em dia nós estamos vivendo uma situação de crise de energia. Né? A crise energética é do ser humano, onde a atenção para saber se a gente não está sendo sugado é uma atenção plena. Você percebe isso também? Sim, é exatamente isso. Só entrando na do sapato ainda, explicando, o objeto, a gente fala que é um ser inanimado. Sim. Mas ele deixa de ser inanimado quando você põe energia nele. Exatamente. Aí ele não é mais inanimado. Olha aqui, ó, a Maísa tá entregando o jogo. Olha o que ela escreveu aqui. Já encontrei a doutora Joeli na loja de sapatos. Não, quando eu não acho ela, eu sei onde vou buscar. A Irene está dizendo o seguinte: adoro esses momentos de descontração, família. Mas é isso mesmo, gente. É o que a gente é aqui, é o que a gente é. Vamos falar um pouco da questão também da influência energética, que a gente sabe disso daí, na cura ou na doença, quando também parte de processos extrafísicos, parte de terceiras pessoas. Eu não gosto de você, já sabe o que eu vou fazer. Eu vou procurar aquele lugarzinho ali, né, com aquela pessoa ali, e vou mandar uma mandinga para você, porque eu tô com raiva de você, porque eu quero me vingar de você, porque você isso, porque você aquilo. Como é que você vê isso aí, Patrick? Então, é o que eu falo pro pessoal lá, né? O pessoal tem tanto medo de mandinga, de trabalho feito, que às vezes um olhar de inveja tem mais força que uma mandinga. Então, aí você está preocupado, focando em uma parte e a outra parte que está te afetando. Então, é como você disse, doutora, no começo, tudo entra na permissão. Se você permite, ele entra no seu campo vibratório. Que o seu corpo, a sua energia, a sua alma, é um microcosmo dentro do macrocosmo, que é o universo. Então, o que você permite, vem até você. Né? Então, se você está preocupado ali com energias densas que vêm até você, se você tem uma sensibilidade, você vai ter uma percepção. Ou você vai... geralmente, eu costumo falar, todo mundo sabe, isso já está na crendice popular, sempre afeta primeiramente os mais fracos de energia, que são os animais, né, que são as plantas, as crianças, e depois as crianças, que são aqueles que a energia ainda não está firme, não está forte, não está segura. Então, aí você já visualiza isso. Tem também através dos sonhos, né, que as pessoas têm muita crendice nos sonhos também, os sonhos entra também na parte mental, também não tem nada a ver com religião, sonho.
Então, tudo tem sinais. E ali vai vir para você se você permitir. Se você entrar dentro dessa energia, você vai ser atacado ali com uma energia densa, uma mandinga, um olhar de inveja, enfim. Por quê? Porque você engrandece o outro. Quando você engrandece o outro, o problema fica maior que você. Sem dúvida. Mas, na verdade, ele não é maior. Só você está de joelho, é o que eu costumo falar. Então, se você levantar, você vai ver que ele é bem menor que você. Então, tudo está dentro da permissão. E aí entra, né, que você falou, aí um fala, olha, cuidado que aquele é perigoso, cuidado que aquele faz isso, cuidado que aquele é isso. E vai engrandecendo aquela energia densa e você vai captando ela para você e você vai alimentando ela e ela vai consumindo você. Quando você menos esperar, você está ali totalmente consumido por aquela energia. E como rebater isso? Sendo positivo, fazendo o contrário. Assim como que a gente está falando, quando está um positivo, você é negativo, então, quando vem negativo, você tem que ser positivo. Você tem que usar a sua força interior. Eu sempre costumo falar, olha o seu passado, para aonde a gente chegou, ninguém tem uma vida 100%, né? Todo mundo tem uma história de vida onde você teve suas superações. Lógico. Então, qual foi o momento de vida seu onde foi mais pesado? E você saiu, se você está aqui, você saiu. Se você está no momento pesado, usa o outro lá atrás, ao qual você também saiu, para você poder sair dessa situação. Não tenha dúvida. Olha o que a Irene colocou aqui, muito bem colocado. E tem pessoas que vão criando uma egrégora de morte iminente para um ente querido, que de repente tem um diagnóstico de uma doença grave. De um lado, o paciente enfrentando a doença, gente. E é muito comum isso, viu? Parece que é uma utopia, uma fantasia. Não. É muito comum, né? Começarem essa energia das pragas, né? Que você começa a emanar, você começa a montar a egrégora para aquela pessoa. E o que nós queremos te dizer, em termos de energético, que pode até chegar na pessoa, como você colocou, tem permissão ou não tem permissão, depois naquele momento ela tem uma certa fragilidade energética ou emocional, aquilo entra. Mas que também te elucidar que aquele que é o emissor, né? Aquele que está fazendo todo esse movimento energético, montando egrégora, né? Seja emanando o pensamento, seja procurando lugares obscuros para fazer o que não precisa, estão dentro da lei do retorno, viu, pessoal? Né? Estão caindo dentro da lei do retorno. Não ache, não, que você ficou numa boa, que você saiu bem, que você conseguiu o que você queria, porque não é assim que funciona. O universo não vê desta forma, né? O universo é muito claro nessa situação. Poxa, se eu estou manipulando essa energia, e essa energia vai ter um destino, nada mais justo que essa energia que é sua retorne para você. Não é dar a César o que é de César? Então, cuidado, gente. Se você entra muitas vezes nessas egrégoras e usa desses artifícios para manipular a energia e atacar uma pessoa para que ela fique doente, para que ela faça o que você quer, para que você a manipule, fique atento, né? Comece a repensar, reflita sobre isso, porque existem as leis inexoráveis do universo, né? Lei da atração, lei do retorno, lei da resiliência, você vai cair nessas leis, não tem como. Então, repensa e repensa muito bem, muitas vezes, quando você está entrando e usando a energia que é poderosa, que assim, nós estamos falando da energia poderosa de cura, né? Mas tem pessoas que usam a energia poderosa para, como a Irene colocou, para planejar ali uma egrégora em cima de uma pessoa da família ou de qualquer pessoa para ela ficar doente, na mínima, porque vai ter alguma herança, vai ter algum ganho secundário. Então, não é bem assim que funciona, viu, pessoal? Atenção, atenção. Vamos lá, a Sandra está falando, tantos sapatos, cadê? Tanto sapato tem energia que as mães bravas tocavam sapato nos filhos. O professor Hélio Couto explica o significado dos pés e daí para entender a diversidade dos sapatos da mulher. Verdade, olá, olá. Nair está dizendo, bom dia para todos. Muito bom assunto, bom dia. Dona Lili está dizendo, na hora do desencarne, realmente vem a melhora da morte, para que todos se afastem, para que ocorra o desencarne sem a egrégora que dominava a família. Verdade. O que é egrégora? Algumas pessoas talvez não saibam. Egrégora é quando você vai criando uma espécie de uma nuvem de energia. Né? Vamos pensar, imagina uma nuvem de energia, né? Que você pode chamar isso também de
campo morfogenético, né, do inglês Rupert Sheldrake, que ele explica isso aí através da biologia. Então, todos nós, com os pensamentos, com as palavras e com as atitudes, criamos campos de energia, positivos ou negativos. Isso aí não tem nada a ver, né? Lembro sempre de uma vez me contaram que pegaram um ladrão que ele roubava sempre e não pegavam. Aí conseguiram roubar, conseguiram pegar ele. E quando pegaram ele, falou, puxa vida, justamente hoje. Aí os policiais, por que justamente hoje? É porque hoje eu esqueci de fazer o meu salmo de proteção. Aí que está a energia. Então, deixa eu entender isso aí. Eu fiquei pensando muito nisso aí. Olha, mas quer dizer que Deus protege bandido? Não é assim. Quando você faz o salmo, você faz uma egrégora. Essa egrégora não tem bom ou mal, é uma egrégora de energia. Quem já não ouviu falar que o pessoal que vai assaltar banco se reúne, reza o Pai Nosso, pede proteção? Eles pedem proteção. E você fala que absurdo? Não, porque dá a impressão que de Deus. Não, talvez Deus, aquele dia lá, fez ele esquecer, para que ele não se comprometesse mais. Mas olha como é forte. Então, quando a gente faz um campo de proteção, um campo vibratório, uma egrégora, e não tem essa coisa de Deus no comando, somos nós que estamos emanando. Exatamente. Se a gente tem consciência, é uma coisa, talvez você faça isso sem ter consciência, reclamando. Porque está ruim o negócio, porque não aguento mais, porque se meu marido... Bom, reclamar de marido também é outra coisa que eu escuto, cada 10 mulheres, 9,5 reclamam do marido. Então eu devo chegar em casa e já devo ficar imaginando que também dá sobrar para mim. Não sobra para você, não. Não sobra para você. É o que eu mais escuto, entendeu? Aliás, quando a mulher falou, tem um problema, meu marido, eu acerto, parece, sou médium, eu sou, adivinho. A maioria das vezes. Fala, Patrick. Não, só pegando esses dois assuntos que vocês falaram, do doutor dos bandidos, eu tenho um cliente que é policial e ele falou justamente isso que você está falando. Ele falou, Patrick, a quadrilha se reúne, vai assaltar um banco, e quando um fala assim, será que a gente vai conseguir? Ele é descartado da quadrilha. Porque eles mesmos falam, não, você já está colocando para baixo, que está falando que não vai dar certo, então tira. E ele é descartado mesmo. Um amigo meu, cliente meu, policial, falou que é assim que funciona. Agora, falando quanto a que a doutora falou, das energias densas, negativas, lembrando que a matemática espiritual é simples, a gente que complica. Se você vai trabalhar com forças obscuras, forças densas, forças trevosas, lembrando, as forças obscuras não têm luz para trabalhar. Para se criar é necessária a luz. Né? Então, ela vai se beneficiar, usar a luz de quem? De quem está direcionando a energia. Por isso que quem trabalha com mal, com energia densa, obscura, está sempre secando, está sempre tendo aquela constituição física horrível, a pessoa não flui, enfim, tudo isso. Por quê? Porque esse mal que você está venerando vai usar a sua energia para atacar uma terceira pessoa. E quando você está na luz, você se blinda justamente desse mal. Como o doutor sempre fala nas lives, se blindar quando você vai para o hospital, vai para o cemitério, e realmente é mesmo. Você coloca uma couraça ali, você se blinda dessas energias densas. Então, eu quero deixar claro isso, quando você trabalha com força obscura, lembra que essa força obscura não tem força, ela vai usar a sua energia para atacar um terceiro. E aí vai vir as consequências. Legal, né, pessoal? Agora você não tem desculpa, né? Você não tem desculpa para entender como é que essas energias funcionam, né? E que você, na verdade, está querendo usar as forças para atingir muitas vezes uma coisa que não é sua, né? Que não está no teu caminho, não é para você, mas que você cisma que é para você. Então, olha lá, reflita, reavalia se realmente vale a pena usar desses artifícios para chegar onde você quer chegar. Se não é mais fácil você se remodelar, você trabalhar na luz, você trabalhar na sua energia e alcançar com os seus próprios esforços, né, aquilo que você almeja, não é mais claro, não é mais justo com você mesmo, gente, justo, né? Porque a gente conhece, aqui a gente atende muita gente e conhece muito caso, né? Ouve muita coisa, que na verdade, né? Você fica pasmo de ver o limite da brincadeira vibratória e energética que muitas vezes as pessoas usam,
né, para conseguir aquilo. E tem pacientes que te relatam e falam, olha, não aconteceu nada comigo, eu até sei o que aconteceu, como é que foi, olha, e etc, e etc. O que a senhora acha? Tá correto, né? Tá correto. Lembrando, é importante lembrar, então, assim, na minha opinião, não sei, vocês dão a sua, dificilmente eu encontro alguém hoje em dia com qualquer problema, quer seja orgânico, quer seja emocional, que não tenha também um componente energético. Então, para mim, cada vez mais, como a gente tem este olhar, isto faz uma diferença nas pessoas. As pessoas começam a perceber que, nossa, realmente eu não tinha percebido o componente energético ou até espiritual desse processo. Então, eu quero dizer para você assim, não dá para a gente dizer, eu tenho só uma dor de cabeça. Não dá para dizer que é só uma dor de cabeça que não tenha também um componente de energia. Quando a gente fala de energia, não necessariamente precisa ser espiritual, mas energético. Você está se contaminando com uma energia de alguém, no trabalho, na tua casa, ou mesmo espiritual. Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente deixar como ponto principal aqui é observe sempre, pergunte sempre para você, e você vai ter a resposta. Você vai treinando essa resposta. Isso que eu estou sentindo, será que tem um componente energético, espiritual? Essa pergunta sendo feita várias vezes, e você ficando atento, o teu corpo vai começar a te responder, vai começar a vir ideias. Então, o que mais eu chamo a atenção, e acho que o Patrick também, a Jueli também, nós não paramos, nós não temos treinamento. O profissional de saúde não tem treinamento nesse aspecto. Ninguém fala disso, ninguém fala na faculdade de psicologia, ninguém fala na faculdade de medicina, que existe um campo, muitas vezes, espiritual. Eu dei aula para a turma do doutor Laí Ribeiro, estou fazendo de novo a pós-graduação, e vários médicos lá. Depois eles vieram em off e falaram para mim, eu acredito nisso, mas eu não sei como fazer. Então, os médicos até acreditam, mas não sabem o que fazer. Né? Então, por quê? Não tem essa coisa. Aí, quando sai da medicina, então é esotérico. O Patrick é um esotérico? Não. Nós estamos falando de saúde com a ligação com a espiritualidade. Ciência e religião, ou espiritualidade. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa deixar na nossa vida. Dá para falar, eu só tenho um probleminha físico? Desculpa. Eu não acredito. Eu não sei vocês. Não, sim, você está correto, doutor. É isso mesmo. A origem, ela é energética. Né? Porque tudo que é matéria não nasceu da noite para o dia. Para você ter essa constituição, você passou pelo campo da energia, a energia vem ali, vem pelos sentimentos, as emoções, né? Como a gente sempre fala, sistema límbico das emoções, cérebro, 10º sentimento, energia, vibração, materializou. Então, a matéria é o resultado de todo esse caminho, esse trajeto, até chegar aonde você realmente quer, onde você é levado. E muitas vezes você fala, eu não pedi isso. Sim, você pediu isso. No seu íntimo, você pediu isso. Você atraiu, né? Você atraiu isso para você. Né? Então, como a doutora falou também, né? O que acontece? Que o pessoal fala do karma. O karma é forçar. Então, quando você força uma situação, como eu estava falando, você cria um karma. Você vai criar um karma nessa vida ou na próxima vida, enfim. Mas você cria um karma. Então, tudo aquilo que você força, você está tirando a energia que ela deveria fluir naturalmente. É como se você tirasse ali do comando de Deus, do universo, enfim, da mente suprema, e falasse, deixa que eu tomo conta a partir de agora. Eu falei, então tá bom, então você toma conta, então você vai. Você está forçando uma situação. E aquela situação talvez não seria sua, aquela situação. E aí você vai ver o resultado mais lá na frente. Olha, a Isabel está dizendo o seguinte, gratidão por nos orientar a pensar fora da casinha. Esse é o nosso propósito, pessoal, né? Ampliar cada vez mais a sua maneira de percepção da vida, da sua vida, da realidade, dos campos energéticos, da sua conexão com a espiritualidade, independentemente do seu credo religioso, pessoal. Aqui não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de espiritualidade, ou seja, a energia que está nos emanando, que nos envolve, a nossa conexão com o universo, a nossa conexão com as vibrações que acontece dioturnamente, pessoal, tá? Todo mundo aqui encarnado tem um anjo de guarda, tem um espírito amparador, tem um espírito protetor, tem um espírito afim. Você não vem sozinho, né? É que muitas vezes você acha que você está sozinho, né? E não olha ao seu derredor. Então, nós queremos dizer que sim, que você está em companhia o tempo todo.
e que tem a energia emanada pelas situações. Então, cuidado, quando você vai trabalhar algumas situações, né? Nós aqui já aprendemos, principalmente com pacientes, nós blindamos o nosso campo vibratório, né? Haja visto, veio uma vez um paciente aqui conosco, lembra? Paciente advogado, que ele chegou aqui com uma síndrome do pânico, com uma aflição, com taquicardia, e desesperado, porque ele nunca teve nada, e de repente ele começou a ter aquilo e aportou aqui. E depois, na conversa, né, foi o doutor que estava atendendo, depois eu tomei ciência, na conversa, ele é um advogado, e ele se contaminou com uma causa que ele estava defendendo num processo ali. E quando foi fazendo todo esse retrocesso, que nós sabemos, né? Vai voltando na linha do tempo, vai entendendo o que foi acontecendo e aonde foi o processo, foi visualizado que ele se contaminou com aquela situação, que era uma partilha ali, uma coisa familiar, e tinha o campo vibratório contrário montando a egrégora, como o Flávio colocou aqui. São pessoas vibrando na mesma energia, tá ali em cima. Sim, viu? Pessoas, egrégora nada mais é do que pessoas vibrando na mesma energia, né, de uma maneira concisa, formando mesmo um bloco vibratório, e que isso chegou ali, estava ali envolvendo o processo, e ele, pela sensibilidade dele, e talvez pelo um descuido, porque ainda ele não sabia como fazer essa prática de proteção, ou de autoproteção, ele foi tomado por aquela vibração, né? E claro, estava somatizando no corpo. Só que, se você ia mensurar fisicamente, não estava acontecendo nada que justificasse. Mas ele estava sentindo? Estava. Da onde vinha isso? Do corpo físico? Não. Do campo energético propício. Aí nós voltamos à nossa temática de hoje, né? A influência das energias como agente de cura. Naquele momento estava prejudicando ele. Mas em muitos momentos, quando você entra em egrégoras positivas, como quando você tem lá aquele seu trabalho espiritual no instituto, você entra nessa egrégora positiva da espiritualidade, de cura, de saúde, de equilíbrio, e um quanto vibratório vem para você e vem reorganizando o seu corpo. Não é assim que funciona lá, Patrick? Exatamente, nesse sentido mesmo. A moça ali também. Exatamente, esse aqui. Está começando um novo negócio, um empreendimento, depois a maternidade, mas travou. Sei que vai dar certo, mas não consigo progredir. Estou inseguro e com medo. Como conseguir mudar? Aí a gente precisa pensar o seguinte: será que esse medo é seu, uma intuição sua, ou é um padrão de fora? E aí eu fico imaginando, a primeira pergunta que eu daria é assim: digamos que você já conseguiu, o negócio já está funcionando. Que problemas você vai ter? A gente precisa sempre olhar assim: não, já consegui, já passou, já tem dinheiro, já tem tudo. Que problemas você vai ter? Se você está numa maternidade, será que isso não vai roubar tempo da tua maternidade? Do bebê. Então a gente precisa fazer isso. E aí o teu inconsciente joga um medo justamente para não é sabotagem, é proteção. Mas pode ser também campo de fora. Você vai montar um negócio que vai ajudar pessoas e a gente tem interferência de fora. Aliás, interferência de fora é muito comum hoje em dia. Muito. Bastante. Mas você pode fazer uma consulta online, Ana, com o Patrick, tá? E ele vai poder te ajudar. Porque você viu que ele não vai só... Ele só é um massoterapeuta, ele tem essa visão também muito do psiquismo e da espiritualidade, né? Pode fazer. Pessoal, faltam 7 minutos e 32 segundos e 3 centésimos de... Irene está dizendo o seguinte, coloca Irene, gostaria de fazer uma reprogramação energética para bloquear este processo de autodestruidor, né? Um processo de autodestruição. Ela está aqui, ó. Sim, Irene, sim. Coloca aí para o pessoal ver. Ela gostaria de fazer uma reprogramação energética para bloquear esse processo de autodestruição. É possível, viu, Irene? Fazer todo esse movimento, tá? Que realmente vai buscar aonde que está essa crença limitante de não merecimento muitas vezes, de medo, aonde aconteceu muitas vezes alguma situação que até a vista grossa parece que não foi nada, mas para você, a maneira que você sentiu aquela situação pode ter gerado um trauma emocional que ficou lá guardadinho e que está te impedindo de avançar. Então,
é muito bem-vindo à reprogramação. Nós 3 aqui fazemos isso muito bem, já com esse conceito amplificado de campo energético também, de campo vibratório, porque todas as vezes, né, Patrick e o doutor, todas as vezes que você vai buscar alguma coisa, né, como você colocou, a pessoa ficou no passado. Uma depressão nada mais é do que uma pessoa ficar num passado, né, gente? Avança com o corpo, mas a emoção e o mental ficou. Então, todas as vezes que você faz um trabalho desse, nós que já temos um olhar amplificado do campo vibratório, nós sabemos que tem um campo vibratório naquele espaço-tempo. Tem as emoções pertinentes naquele espaço-tempo da pessoa naquela situação e da situação que ela vivenciava. Então, muito cuidado, muita cautela, bloqueando para trazer somente aquilo que é necessário para a evolução e para o processo de cura da pessoa. Ana, eu tenho uma live que eu fiz. Uma live foi mais de 1 hora, foi uma quinta-noite, onde eu vou passo a passo na construção de objetivos e metas. Isso. Você vai encontrar no meu canal, Saúde Funcional Vida Plena, e também, se você ainda não é inscrito, tem os nossos canais. O meu é Saúde Funcional Vida Plena, o da doutora Joely. Está lá em cima. Está lá em cima. Não, tá em cima do aqui. seu. Esse aqui, doutora Joely Pucci, né? E o teu canal? Vita1.terapias. Vita1.terapias. Embaixo. Então, nós temos os nossos canais aqui. Em cima. Instituto esse aqui, esse aí, Contato Vita1, mas o teu canal é Vita1. Esse, embaixo desse. Aí. O Instagram. Isso. Tá. Então, você pode. E nós 3 hoje temos a possibilidade de fazer atendimento online. Não só da parte física, como você está percebendo, mas também do aspecto emocional e vibracional. Patrick, eu vou pedir para você fazer terminar aquela, né? Tudo bem. O pessoal já te avisou aí, né? Tudo bem. Aproveitar quando tem gente mais acima, a gente pede para esse pessoal, né? Aí o pessoal dando gratidão, etc e tal. A Regina disse que já enviou, tudo bem, que eu tenho uma palestra que eu falo sobre o ser integral, né? Que eu falo sobre o que eu vejo no outro está dentro de mim. Tem muita coisa que a gente vai falando, vai ficando registrado, graças a Deus, e a gente não está se arrependendo. Bom, eu vou me despedindo, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e ter essa presença muito gostosa aí da equipe do Patrick, né? Que é a equipe do Patrick. E a minha querida também, um beijinho de longe, hoje você beijinho. E aí o Patrick vai terminar. O pessoal do Família Web Rádio também falou. Alô, Luiz, muito obrigado pela sintonia aí, tá bom? A gente vai ficar aí nos minutos que o Patrick vai fazer para a gente aí uma elevação vibratória, tá? Tá bom, pessoal? Bom, agradecer o convite mais uma vez, essas 2 pessoas magníficas que a vida trouxe para mim, e a todos que contemplaram aqui a live, agradeço a todos. Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício assim que talvez fique melhor para todos. Vamos trazer o energético para o físico. Legal. Né? E aí a pessoa pode presenciar com ela mesma. Todos que estão assistindo, feche os olhos, né? Sente e coloque as palmas das mãos para cima, ou em cima da perna, ou na mesa onde você está, enfim. E você vai respirar 3 vezes, vai respirar e soltar o ar. Respira pelo nariz, solta pela boca, isso. Vai respirando e soltando. E no ambiente onde você está, sem abrir os olhos, na sua mente, visualiza na sua mente o ambiente onde você está. Os itens, os móveis, os aparelhos, as paredes, a decoração, tudo coloca na sua mente, sabendo-se que a energia visualiza na sua mente que são pontos luminosos. Né? Então, visualiza esse ambiente onde você está, pequenos pontos luminosos da cor agradável a você, um dourado, um roxo, um violeta, um branco, da cor melhor para você, que você sente mais agradável. Então, visualiza todo o ambiente repleto por esses pontos luminosos, tudo, e eles ficam flutuando no alto. Visualiza e coloca na sua mente que esse é um campo energético. Com as palmas das mãos para cima, a sua mente é que vai direcionar essa energia para onde ela quer. Então, você vai direcionar essa energia nas palmas das suas mãos. Então, comece a visualizar sempre na sua mente e sentindo no seu coração esses pontos luminosos no ambiente sendo puxado pelos vórtices da sua mão
até as palmas da sua mão, as duas, esquerda e direita. E vai formando ali uma pequena esfera de energia, começando numa bola de gude, e ela vai crescendo, você vai puxando toda essa energia, e ficando até o tamanho da palma da mão. Começa a sentir, diga à sua mente que você está sentindo um calor, que você está sentindo um formigamento nas mãos, nos braços, uma leveza, né? E nesse momento, pensa a parte do seu corpo onde ela está mais adoecida, um coração, um rins, um pulmão, talvez um problema emocional, um problema de fígado, de coluna, enfim. Você vai direcionar as suas duas mãos até esse órgão onde você está um pouco deficiente dele, né? Se for um ponto emocional, coloca as duas mãos na cabeça. Se for no seu peito, coloca as duas mãos. E ao colocar as mãos na região onde está adoecida, visualiza agora essa energia sendo introduzida no seu campo áurico, no seu campo físico, e essa energia vai, como uma capa, ela vai cobrindo a doença ao qual você está deficiente, e ela vai sanando, né? Você vai sentindo ali sendo curado por essa energia que você mesmo criou. Ninguém criou aqui, você mesmo, através do seu pensamento. E na sua mente você vai dizer e vai sentir o seguinte mantra: agradeço pela cura. Você vai dizer na sua mente: agradeço pela cura, e se veja curado dessa enfermidade ao qual você está. Agradeço pela cura, agradeço pela cura. Faça a sua oração do seu costume, segundo a sua religião, a sua fé em questão. Agradeça a consciência divina, a consciência primária que é Deus, aos seus mestres, ao seu anjo da guarda, e agradeça a oportunidade e a experiência vivida. Abra os olhos devagar e vem voltando. Que assim Muito seja, bom, gente. muito bom. Traude Muito bom. Mori, gratidão. Ana Maria Marques, gratidão. A Vivian está aqui com a gente, muito bom. Maria Madalena, gratidão. A Beth aqui, gratidão a todos, ao casal, ao Patrick por esses ensinamentos, a Letícia. É isso aí, gente. Né? Vamos marcar mais, né? Lógico, não tenha dúvida. Então, nós vamos nos despedindo, pessoal, agradecendo profundamente essa oportunidade que as equipes espirituais nos dão, que a tecnologia, a matéria aqui nos patrocina, nos proporciona, para que você que esteja aí possa estar assistindo esse trabalho e ter a sua mente elucidada, ter a sua consciência amplificada. Então, nós vamos pedir para que você nos ajude a ajudar mais pessoas. Então, compartilhe essa live, tá? Deixa o seu like para o YouTube entender que é um vídeo de relevância, coloque seu comentário e realmente, pessoal, nos ajude a ampliar, porque certamente mais pessoas que não estiveram aqui agora nesse espaço-tempo necessitam desses esclarecimentos para viverem melhor, tá bom? Tchau para todos. Obrigada, viu?